Olá, irmãos e irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Espiritualmente Falando. Meu nome é Jean e aqui eu procuro estar levando a espiritualidade de uma maneira mais simples e ajudar pessoas através de consulta de búzios, tarô, baralho cigano, entre outros oráculos que você vê aí pelo canal. Você quer sua consulta particular de búzios, tarô, baralho cigano, todas as e outros oráculos também, para você de repente resolver um seu problema na vida amorosa, na vida financeira, anda meio perdido aí na vida, não sabe o que fazer, né? Quer um caminho ditado pela espiritualidade. Entre em contato pelo número que está aí na descrição do vídeo. Lá tem todas as informações para tornar essa consulta possível. E se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos para mais um tema, né? Qual é o Deus da Umbanda? Essa pergunta aí acho que foi uma pergunta retórica, né, de um inscrito, né, que ele perguntou onde está Deus na Umbanda. Acho que um bandista não faria esse tipo de pergunta, né? Então, retórico ou não, vamos responder. Afinal, é uma pergunta que pode agregar, né? Que pode trazer mais conhecimento. Então, vamos lá. Primeiro ponto que é um equívoco que muitos umbandistas ainda cometem, né? Principalmente o pessoal dessa nova Umbanda, né? Que é achar que a Umbanda é uma só, coisa que não é, né? Depois que surgiu a Umbanda popular, a Umbanda deixou de ser uma só. Aliás, desde quando surgiu a Umbanda Mirim, né? Que foi a segunda vertente que surgiu. E por que essa informação, né? Porque tem visões diferentes sobre quem é o Deus da Umbanda, né? Assim como nossos queridos evangélicos, né? Apesar deles todos chamarem Deus de Jeová, Pai de Jesus, entre outros nomes, eles estão divididos, ao menos aqui no Brasil, em 20 mil denominações, ou seja, são 20 mil formas de enxergarem o mesmo Deus. E na Umbanda a gente está dividido entre 102, 103 vertentes, né? E cada uma delas enxerga Deus de uma forma. Então vamos começar aqui pela maioria. A maioria enxerga Deus como como uma energia. Tanto é que maioria diz que tanto faz a forma que você chama esse Deus. Você pode chamar esse Deus de Jesus, você pode chamar esse Deus de Deus Pai, você pode chamar esse Deus de Oxalá, você pode chamar esse Deus de Zambi, você pode chamar esse Deus de Olodumare. Por quê? Porque se resume força, a força criadora, né? Então, essa é uma das formas de se chamar Deus na Umbanda. Já outras vertentes chamam Deus por nomes específicos, como Olodumare. Olodumare, ele está relacionado à cultura nigeriana, relacionada também ao candomblé de Queto, né, que é o que tem maior influência na Umbanda, né, já que a Umbanda já tem essa mistura. Então Olodumare, né, seria o ser superior, o criador dos orixás. E também aí tem uma divergência, né, que alguns dizem que ele também criou o ser humano, outros dizem que o ser humano ficou a cargo de orixás, né? Daí alguns dizem que foi Oxalá, outros dizem que foi Exu, outros dizem que foi
Ajalá, que é o que eu acredito, né? Acredito mais na tese que Ajalá que tenha formado o corpo do ser humano. Então, esse seria Olodumare, né? O ser supremo, o criador dos orixás, o criador dos seres humanos também, embora sobre isso haja alguma divergência. E esse Deus, ele reina no Olorum, uma dimensão onde nós não podemos alcançar, tá muito acima da gente, né? Se para vocês terem uma ideia, se Yansan, ou como alguns chamam Oya, tem o poder de alcançar 9 céus, o Lodumare está bem acima, né? Talvez no 10º céu, por exemplo. Não sei quantos céus existem, mas vamos dizer que pode estar muito acima. Esse seria o Lodumare. Outro deus da Umbanda, na verdade a Umbanda cultua só um deus, só por curiosidade, pessoal. A Umbanda, por incrível que pareça, ela é uma religião monoteísta. Eu vou tá explicando isso mais à frente nesse vídeo. Então, tem lá o Lodumare. Outro deus, outro nome que Deus é chamado na Umbanda é Zambi. Isso já é influência também dos escravos angolanos e também do candomblé angolano. Ou melhor, né? Vamos corrigir aqui, do povo banto, que foi responsável pela criação do candomblé de Angola. Zambi seria o deus deles, que também é um nome chamado na Umbanda, que também foi responsável pela criação do mundo e da natureza, logo criou os orixás, porque conforme já foi dito aqui, né, as forças da natureza, na verdade, seriam os inquices. Orixás, eles estão ligados à ancestralidade, mas no Brasil, como teve essa mistura, orixá acabou sendo considerado força da natureza e não tem erro algum, nisso, né? Funciona, a Umbanda tá aí há mais de 100 anos funcionando assim, não tem porque a gente mudar esse conceito, né? Mas com uma diferença, Zambi também ele tem um poder sobre a Calunga, né? Ele tá ligado ao céu, mas porém ele também tá muito ligado à terra, né? Tem essa diferença, né? Ele também habita ali sobre a Calunga, né? Tanto é que o povo banto, eles têm essa forte ligação com Exu, ao menos aqui no Brasil, né? Já que a Quimbanda, ela puxa muito das raízes do povo banto, então tem essa ligação. Então, dos deuses, ou o nome de Deus pode ser Zambi. Já em outras, chamam Deus, em outras vertentes, chamam de Tupã, que foi o nome, na verdade, dado pelos jesuítas, né, que significa, a grosso modo, Deus do trovão, Deus dos raios. E por que os jesuítas deram esse nome? Porque quando chegaram aqui no Brasil, eles viam que os índios, quando trovejavam, quando relampeava, os índios eles prestavam suas reverências, outros escondiam, né? Sendo que na verdade o nome do deus dos índios, né, se eu não me engano, é Inhamandu, que, que depois, devido à influência, virou Tupã. Na Umbanda chama-se de Tupã, que seria um deus que controla as almas, né, dando vida, dando também o fervor, né, controlando assim o espírito. Ou seja, quando a gente está
com aquela vontade de vencer na vida. Vamos lá, a gente está, por exemplo, com uma alma quente, né? Quando estamos desanimados, pode ser que nós tenhamos uma alma fria. Daí, Tupã seria o que controla essa parte, é um dos nomes dos deuses na Umbanda. E outros já definem Deus como sendo Oxalá, e outros como Jesus Cristo, ou então Deus mais próximo do catolicismo, que é o que faz a Umbanda, vamos dizer, mais antiga, lá nos primórdios. A Umbanda guaraciniana ainda faz isso, tanto é que tem pontos sincretizados a isso, né? A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. Eu vou, fica com Deus e Nossa Senhora. Então, tá aí um ponto, né, que deixa claro, né, que o Deus, em algumas vertentes da Umbanda, é o mesmo Deus do cristianismo, né, mais ligado ao catolicismo, como tem pontos, né? Eu abro a nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Para vocês verem que tem essa ligação, né? O ponto de Ogum também, né? Quem me dera Ogum para ser meu guia. Quem me dera Ogum para ser meu guia. Ele é brado de cavalaria, ordenância da Virgem Maria. Então, tem essa ligação também com Deus, vamos dizer assim, tradicional. E isso varia de vertente para vertente. Qual que é o certo? Bom, o certo é aquilo que você se identifica mais, aquele de acordo com o seu terreiro. E como na Umbanda tudo é evolução, compreensão, o nome não vai importar tanto assim, né? O que importa é o respeito e você alcançar o seu sagrado. Outra vertente é parte do princípio que Deus ele está em todas as coisas, que os próprios orixás já seriam o próprio Deus, né? Onde cada um deles é uma partícula e eles unidos formam esse Deus. Então, o Deus ele pode estar em todas as coisas e a gente invoca essa particularidade de Deus chamando pelos orixás, né? Quando a gente precisa de fé, vamos chamar Oxalá, que é essencial. Afinal, sem fé você faz o quê? Então nós chamamos essa partícula de Deus, que é a fé, com Oxalá, que é primordial, né? Já que sem fé, sem você acreditar, você não vai fazer uma consulta, você não vai dar um passe, você não vai clamar por um orixá. Então a fé é essencial quando a gente precisa de mudanças de caminho. A gente pode chamar Exu, né, que reina sobre as encruzilhadas, né, e as encruzilhadas normalmente onde está a mudança de rota de uma rua, né, o ponto principal das ruas, das avenidas, das estradas. Daí quando nós precisamos de amor, principalmente amor próprio, é bom ressaltar isso, nós chamamos a partícula de Deus chamada Oxum para nos dar esse amor próprio. Quando nós precisamos da partícula, né, para nos dar saúde, vitalidade, nós chamamos a partícula de Deus chamada Omolu ou Baloaê. Quando a gente precisa de uma grande mudança, a gente precisa
de foco, direção, acabar com algo que a gente está procrastinando. Nós chamamos a partícula de Deus, chamada Yansan. Quando a gente precisa da cura, nós podemos chamar, além de Obaloaê, chamar Ossan, e assim por diante, com os outros orixás, né? Como Oxóssi, Ogum, para Senhor a partícula dos caminhos retos, para a gente não ter barreira em nossas vidas, quando a gente precisa de justiça, né, ganhar nossas lutas, nós chamamos por Xangô, né, o que seria parte da justiça, né, embora eu acho que Xangô ele esteja mais ligado ao poder, né, à cólera, ao fazer o que tiver que ser feito, não importa como, mas respeitando a maioria das vertentes umbandistas, nós chamamos essa partícula para justiça, para dar esse poder, para dar essa força e assim por diante. Então, fica aí mais uma partícula, né, desse conhecimento aí para vocês. Então, fico por aqui, até nosso próximo vídeo e tchau, tchau.